A retrospectiva 2014 continua. Veja os destaques de hoje. Hoje o tema que nós vamos abordar é o comportamento nas redes sociais. E veja também. Você tem tatuagem ou tem vontade de fazer, mas tem dúvidas sobre o universo da tatuagem? Então fique com a gente, nossos convidados vão tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Vamos começar falando de redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp. Ficar conectado no mundo atual é o que mais importa. E você? Como avalia o seu comportamento na internet? E aqui comigo, no estúdio da Faculdade Pitágoras, eu recebo a psicóloga Juliana Marçal, a publicitária e mestre em letras Júlia Espejo e o estudante de jornalismo Vitor Hollis. Além, aqui comigo, hoje, o nosso amigo Velber Viana, que vai me ajudar a apresentar o programa. E também a turma de jornalismo na plateia. E também vamos receber Thales Maia, que está com um novo CD e vai falar um pouquinho da carreira para a gente. Thales, seja muito bem-vindo. Apresenta a banda para a gente. Vinícius no violão, Daniel na sanfona. Para começar num clima gostoso, vamos fazer uma música? Vamos fazer um refrão? Vamos sim. Mamãe vamos passou pimenta, vamos lá. Mamãe passou pimenta, só pega quem aguenta. Essa mulher é fogo, eu tô passando até mal. Mamãe passou pimenta, só pega quem aguenta. Ela brinca e provoca, mas nunca me deu moral. E valeu, Thales, obrigada. Nada, depois tem na íntegra. Com certeza, com certeza. Como utilizar essas redes sociais, essas redes que estão em evidências? E eu quero saber de você, Juliana, nossa psicóloga, como a gente pode utilizar essas redes? Bom, o fenômeno das redes sociais, ele é tão novo, né, na nossa cultura, que a gente ainda está aprendendo a como lidar, né? Algumas noções que a gente utiliza na nossa vida cotidiana, eles são interrogados quando se trata de uma rede social. Porque muitas vezes as pessoas se comportam na rede social de uma forma totalmente oposta ao que elas são no cotidiano. Então, as nossas formas de comportamento, as nossas formas de ação, as nossas regras, elas precisam ser pensadas quando se trata de uma rede social. E queria saber também do Vitor, né, que utiliza bastante as redes sociais. Como que você usa as redes hoje? Em quais você participa? Certo, então, eu tenho bastante seguidores no Facebook e no Instagram também, então eu acabei analisando como que funcionava o perfil dos meus usuários. Por quê? De nada adiantaria eu falar sobre novela, sendo que os meus seguidores gostam de reality show. Então eu procurei testá-los por diversas vezes e ver aquilo que dava maior número de curtidas e a partir disso eu elaborei uma maneira de conseguir as minhas curtidas. Hoje eu não posto aquilo que eu acho que é interessante, eu posto aquilo que eu acredito que vai render algum buzz, alguma coisa de compartilhamento e tudo mais. E você começou bem cedo a ter essa febre nas redes sociais? Então, eu comecei tudo no antigo Flogão, já tem muito tempo. E depois disso veio o Orkut, e hoje veio o Facebook e agora o Instagram há pouco tempo. Então eu acabei que hoje eu me identifico mais com o Instagram, na questão de poder postar foto de diversos tipos de coisas que para mim eu acho interessante. Já cheguei a comprar seguidores no Instagram, hoje eu tenho 7.000 seguidores e 1.000 eu comprei. Então, tipo assim, não me arrependo, até porque foi nesses seguidores que eu comprei que eu obtive os meus outros 6.000 seguidores. Ô Vitor, como é que é essa história de comprar seguidor? Como assim? Quem está em casa assistindo entende muito bem essa ideia de comprar seguidor. Como assim? Então, dentro da internet, no Mercado Livre, por exemplo, existe pacotes de pessoas que vendem seguidores. A fórmula que faz com que esses seguidores são pegos, eu não sei. Mas aí eu paguei na época, acho que foi R$50, e é um dinheiro, assim, consideravelmente alto para uma coisa que não tem significado nenhum.
E através disso eu comprei, então, no Mercado Livre. E passando 2 dias eu já recebi todos eles. Aí foi muito bacana, porque você vê o seu número de seguidor crescer assim, loucamente. Aí eu ganhei, tipo, 320 curtidas em cada foto que eu tinha, automaticamente. Aí depois eu fui perdendo um pouco desses seguidores, mas aí eu fui usando hashtags e ganhei muito mais. Hoje eu tenho todos graças a isso, a esses artifícios que eu usei. Certo. E, Júlia, hoje a gente vê que as empresas, né, as grandes empresas, elas utilizam dessas redes sociais. É preciso ter um critério. Como se pode utilizar pelo benefício para essas empresas? O que pode ser feito? Essa é uma área muito recente ainda, né, do estudo do marketing digital, né, das mídias sociais. O conceito de rede social ele é um conceito antigo, vem da década de 40, mas de uma maneira assim, comunitária, né, de falar de comunidade, do local. E quando a gente passa para essa revolução mesmo das informações, né, esse boom que deu com a internet, a gente percebe que as comunidades elas se descentralizaram, né? Elas começaram a não ter mais, começou a ter uma relação muito próxima, né? Uma relação dialógica entre o global e o local, entre o que é público e o que é privado, né? Que a gente também viu na matéria. Em relação a empresas, o que elas têm que fazer? Na verdade, é sempre buscar estar nas mídias que são pertinentes a ela, né? Não é, claro que a internet ela possibilita várias maneiras, né? Ela tem várias ferramentas de trabalhar, tem blog, tem site, tem o Facebook e outras redes, né? Mas é preciso fazer mesmo uma pesquisa de mercado, buscar quais são as melhores fontes para fazer esse trabalho. E a partir daí, buscar esses seguidores, né? Buscar pessoas que realmente que busquem uma proximidade com essa empresa, que se identifiquem com ela e que possam, dessa relação, fazer com que essa relação entre as duas seja valorosa, né? Vamos de música, então? Vamos lá, deixa baixo pra galera. E deixa baixo que essa menina é capaz. Ninguém sabe o amor gostoso que a gente faz. Joga na cama, mostra a pegada, mexe gostoso até de madrugada. Ela é demais. Deixa baixo, vê teu nariz mais bem. Eu sou fissurado com curtida. Quando ela passou no meu portão, ficou um furacão. Jeito de menina com corpo de avião. Passou, olhou de um jeito que Hoje não bomba tanto, você hoje tá tá afim. bem. Mas fica sabendo que namora um valentão. O cara é perigoso, se pegar vou pro caixão. Fazer o quê? Tem que ser na surdina ou eu vou me fuder. Júlia, eu sei que você leciona uma matéria, né, nesse intuito das redes sociais, da internet. O que você procura focar na sua matéria? Bom, aqui a gente vê num viés mais acadêmico mesmo, mas acaba indo muito para a visão prática, né? Ainda mais que é um assunto muito atual e a gente vive com isso todos os dias mesmo. Então, a gente acaba trazendo mesmo para dentro de sala acontecimentos do nosso dia a dia. Né, todos os dias nós vemos alguma coisa diferente acontecer, né? Hoje mesmo eu estava vendo, a Folha de São Paulo mostrou um feedback, já um retorno do WhatsApp sendo usado para busca de pauta, né? Então, com 20 dias de uso do WhatsApp, eles colocaram quais são os assuntos que surgiram mais, né? Esse também vai ser um assunto que eu vou trabalhar com uma turma do 5º período, um grupo do 5º período. Então, como o assunto é muito novo mesmo, nós temos já uma base teórica forte, já tem vários pesquisadores na área, muito famosos, mas a gente acaba trazendo mesmo os assuntos que a gente vai vivendo, vai sentindo, né, as mudanças na comunicação, né, na publicidade, no jornalismo, como que a linguagem ela vem se modificando, como a nossa maneira de tratar a comunicação, de tratar essa relação, né, com as novas tecnologias também vem mudando. Então, tudo isso a gente vai trazendo para dentro de sala de aula, que eu acho que fica mais interessante. Com certeza. Quanto mais atual, né, melhor ainda.
Acho que a gente busca hoje é isso, né? Essa interação que a gente tem, né, com as redes sociais, a gente interage com quem está longe, a gente interage às vezes com pessoas que a gente nem conhece. Então acaba que acho que dentro de sala, como já está fazendo parte da nossa cultura, a gente tem que interagir mesmo com o assunto, através de mesas redondas, né, de seminários. Eu acho que fica mais, faz com que o tema borbulhe mais e a gente consiga discutir com mais intensidade. Juliana, os pequenos empresários, o profissional autônomo, ele também consegue se destacar nesse mundo das redes sociais, onde cada um está conectado, está entrando todos os dias, tem uma coisa nova? Como ele consegue se destacar nesse meio? Muitas pessoas utilizam individualmente a rede também para divulgar o seu trabalho, né? O próprio Conselho de Psicologia, ele tem uma regulamentação sobre atendimento por meio de, né, com a mediação de um computador, né? Desde 2012, o Conselho de Psicologia ele já coloca até mesmo para o próprio psicólogo a possibilidade de realizar orientação psicológica, né, a pessoas pela internet. Não é um atendimento psicoterapêutico convencional, né? É uma espécie de uma avaliação, uma orientação voltada à finalidade de trabalho, né, a relação afetiva, alguma coisa que esteja incomodando a pessoa, ela faz contato com esse profissional e tem uma primeira orientação que muitas vezes vai até desencadear a procura por um profissional convencional, né, que a gente trabalha cotidianamente. Mas tudo isso dentro de uma regulamentação muito rígida por parte do conselho. O profissional precisa ser cadastrado, né, no conselho, no computador, através do qual ele vai fazer essa orientação. Então, a gente percebe, pelo menos na área da psicologia, eu vejo que o profissional individualmente ele também tem esse acesso à rede como uma ferramenta de trabalho, né? Ele utiliza também dessa rede, ele tem como se destacar como uma grande empresa. Ela tem, como eu disse anteriormente, ela tem esse setor, então o profissional autônomo ele vai se destacar da mesma maneira. É até interessante, a Júlia estava falando a respeito do interesse das empresas, né, pela rede social, e eu acredito que até para recrutamento de funcionários, a rede social, as empresas também recorrem às redes, né? É até interessante que eu me lembro na época em que havia uma maior popularidade do Orkut, onde haviam comunidades, né, onde as pessoas escolhiam aderir de acordo com aquele perfil com o qual mais se identificavam, né? A gente via alguns perfis até comprometerem a entrada da pessoa no mercado de trabalho, né? Questionava-se, por exemplo, se um empregador, o que o empregador iria pensar de uma pessoa que estava cadastrada numa comunidade: eu odeio acordar cedo, Eu odeio segunda-feira. odeio segunda-feira, né? Eu odeio meu chefe, enfim. Então, as empresas também, elas procuram há muito tempo, através das redes sociais, tentar recrutar, ou até tentar saber um pouco mais daquela pessoa que se candidata a alguma vaga. Elias, vou perguntar para a Juliana o seguinte: nessas consultas online, vamos dizer assim, não apareceu ninguém querendo saber sobre vício na rede, não, né? Estava tão viciado que a própria consulta foi na rede social. Olha, eu não faço essa modalidade de orientação, eu não faço esse tipo de atendimento, mas eu acredito que deve ser uma queixa, principalmente por parte de pais, né? Na clínica, no consultório convencional, a gente vê os pais muito preocupados com os adolescentes, principalmente na rede social, né? Então, acredito que algum psicólogo deve ter sido consultado pelo meio virtual para tratar disso também. Isso é uma questão muito pungente na clínica, é muito cotidiano a preocupação, principalmente de pais de adolescentes, com o uso que os adolescentes fazem das redes. Tem um teórico que a gente trabalha muito na comunicação, que é o Edgar Morin, que ele tem a teoria da identificação e da projeção, né? Então, toda essa comunicação, toda essa sociedade do espetáculo que foi criada, né, durante todos esses anos que a gente tem esse contato com a comunicação, com os meios de comunicação, e isso aflorou na gente mesmo, né? A gente tem um culto às celebridades, né, o culto ao famoso, ao atleta, e isso acaba que a gente conseguiu, assim, agora é a minha vez de me projetar, de mostrar o que eu sou ou o que eu gostaria de ser. Então, eu acho que a internet hoje, ela trouxe isso, né, vamos dizer, para os comuns, né, para os normais,
Então, acredito que seja mais ou menos por aí, assim. E com isso também, o que acontece? Com essa popularização que teve da internet, virou uma bola, porque assim, no início era um boom dos jovens. Os jovens literalmente estavam na internet, somente eles. Hoje, com essa facilidade, esse acesso, pais, avós, tios têm esse contato também. Isso influencia na cabeça dos jovens? Eles se retiraram um pouco da rede social por causa disso? Eu não vejo por aí. Eu acredito que o jovem, ele tem ele é muito cativado, talvez até de uma forma diferente, não sei se mais ou menos de um adulto ou de um idoso, mas o jovem, ele é cativado de uma forma diferente pelas redes sociais, até por a questão da transformação que ele está vivenciando nesse momento. Estou me referindo aqui até à grande parcela de população que eu atendo e até a própria disciplina que eu trabalho, que se refere à adolescência. Né? A gente tem uma sedução muito grande para o jovem nas redes sociais. Né? A gente tem o jovem, pela própria travessia que ele está vivenciando, pelas próprias transformações, ele se torna alguém que vai ter uma ligação muito direta com essas redes. Ótimo. Vamos para a plateia, Vamos Valber? para a plateia. Então, as perguntas dos futuros jornalistas. Quem tem uma pergunta para fazer? Sem história de minha tia ou minha prima, tá bom? Deixa eu passar aqui para falar com ele. Como é o seu nome? Sou Ricardo Vieira, estudo jornalismo no primeiro período. E minha pergunta é para a psicóloga Juliana, no caso aí. Com essa ferramenta da rede social, eu gostaria de saber uma pequena questão que acontece também. A família hoje está tendo essa perca de contato. Está tendo essa perca de contato aí com o pai com o seu filho, o filho com o seu pai. E o que acontece nesse modo e com a rede social, no caso? Como fazer? Essa relação interpessoal das redes sociais, Juliana. Eu acho que a questão da família, ela também é um efeito dessas mudanças contemporâneas que a gente está vivendo. As redes sociais, elas trouxeram novas formas de relações, né? Eu posso ter contato diário com um amigo que mora do outro lado do mundo, mas não ver uma pessoa que está no meu próprio prédio. Não posso dizer, a pessoa não faz mais relações como antes. Ele faz relações de formas diferentes. Como consequência disso, nós temos famílias diferentes. Né? Hoje nós temos famílias das mais variadas formas. Eu acredito que nós estamos falando de dois fenômenos que são consequências desse período contemporâneo que a gente está vivendo. Né? Como a Júlia falou, o conceito de rede social ele é muito antigo, mas a grande transformação social que a gente tem a partir da década de 60 e 70, né, com os movimentos franceses e com todas as transformações, principalmente que minaram lá na Europa, que instalaram esse modo de vida que a gente entende hoje como contemporaneidade, né? Alguns autores chamam de modernidade líquida, né? Vários autores, modernidade tardia, então, hipermodernidade. A gente vê esse fenômeno trazer efeitos como, por exemplo, as transformações na família e as transformações nas relações. Né? As famílias também sofrem um efeito disso e tudo isso se articula a esse boom das redes sociais também. As redes sociais aproximam quem está longe e deixam longe quem está perto. Tem um filme recente, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o filme Ela, né? do Joaquim Fênix, né? Do Joaquim Fênix, Sim, que é o diretor, um autor principal do filme, que é justamente isso. Ele se envolve afetivamente com a voz de uma atendente, né? E não consegue ver que a moradora do prédio, do apartamento da frente dele, estava apaixonada por ele. Né? Então, isso é uma questão... Mas eu acho uma coisa super normal. Por exemplo, comigo, grande parte dos meus relacionamentos, quase 100%, eu conheci foi internet. Então, assim, eu acho que é uma coisa que está mudando. Eu, particularmente, não me sinto atraído por pessoas em festas, em qualquer lugar que eu frequente. Agora, no Facebook, eu consigo ver a alma de uma pessoa. Gente, eu não namoraria uma pessoa que curte o próprio status. Nunca. Odeio isso, gente. Por favor, não curte o próprio status. Tá bom? Ô, Vitor, e é mais fácil comprar seguidores que a roupa nova para balada também, né? Com certeza. Melhor Sai mesmo. mais barato. Vamos fazer mais uma pergunta à plateia, ou melhor, fazer mais uma pergunta para os nossos entrevistados, Lias? Quem mais tem uma pergunta? Seu nome? Meu nome é Anderson.
Ô Vitor, a minha pergunta Certo. é a seguinte. Você comprou lá os seguidores e tal. No caso, você tem alguma empresa ou isso é para satisfação pessoal? No caso, você se ostenta das curtidas que você ganha? Realmente, eu estava até conversando com a Júlia isso, as maneiras de se ostentar. E eu me sinto feliz com as curtidas que eu recebo. Então, por exemplo, todos os dias, pela manhã, por exemplo, na noite anterior, eu já penso no que eu vou postar de manhã. Então, o que eu faço? Eu publico uma coisa, dou 5 minutos, não teve nada de curtida, eu apago e tento de novo. Eu vou tentando. Então, eu fico por conta disso. Por exemplo, assim, eu não deixo nenhum status meu que tem menos de 40 curtidas. Então, isso já é uma coisa que está comigo. No Facebook, por exemplo, não deixo. Então, é assim que funciona. Eu me sinto bem, é uma satisfação pessoal mesmo. Preferiria 1000 vezes ficar muito conhecido pela minha rede social do que pelas coisas que eu tenho ou pelo que eu demonstro ser. Eu prefiro 1000 vezes isso. Ô Vitor, quando você comprou os seguidores lá, você foi quantos mil mais ou menos? Então, é isso que eu ia falar. Eu comprei seguidores, mas eles ainda estão lá. Eu perdi poucos, ou seja, eu fidelizei eles. Então, de nada adiantaria eu ter comprado 1000 e eu ter perdido eles. Então, assim, eu mostrei para eles que valia a pena estar ali. Então, eu estava até comentando que que eu achei no eBay agora 10 mil. Então, tipo assim, pelo preço de 1000, eu vou pagar 10 mil nos Estados Unidos, entendeu? Então, eu vou tentar agora pegar seguidor de outro país, entendeu? Para ver se eu consigo. Mas eu consegui muito seguidor com as tags. Entendeu? O que eu fazia? As hashtags eu colocava na minha foto, tipo assim, sigo de volta. Aí a galera me seguia, eu ficava, você vai ficar esperando então, que eu não vou te seguir, entendeu? Então, aí foi ganhando assim, entendeu? Assim que funciona. 10 mil seguidores. Agora eu vou comprar, semana que vem. Qual é o seu nome e sua pergunta? Carla, eu queria perguntar para a Júlia. Qual que é a opinião dela em relação a essas redes sociais em que a pessoa faz um check-in nos lugares que ela frequenta, dando dicas, sugestões e até mesmo críticas? Maneira de se promover, né, Júlia? Já é uma ferramenta, né? Hoje em dia a gente tem alguns estudiosos que usam a expressão prosumidor, né? O consumidor, ele também é um produtor da informação. Então, assim, a pessoa chega num restaurante, por exemplo, né, faz um check-in lá. Primeiro, já é uma questão que já está ligada a o que a gente falou no começo, né, do público, do privado, afinal, quem precisa saber que eu estou ali, mas eu sinto a necessidade de dizer que eu estou naquele lugar, né, e falar sobre aquele lugar. De alguma maneira promove, né, esse estabelecimento, ou não, né, se o lugar não suprir as expectativas do consumidor, isso é uma ferramenta até que pode prejudicar. Mas, enfim, é mais um comportamento que veio aí com as novas tecnologias e que é muito interessante e as empresas precisam dar valor a isso, prestar atenção nisso. Júlia, é promoção só para o estabelecimento ou para o consumidor também? Dependendo do lugar, com certeza ele está querendo se autopromover, né? Tá num restaurante chiquérrimo, coloca lá, né? Estou no Hotel Fazano, em São Paulo, né? Ele não está em qualquer lugar, então é uma maneira também dele se autopromover. Existe o que o Vitor falou, né? Essa ostentação, tudo está ligado mesmo a essas mudanças na sociedade. Depois a TV Pitágoras manda o boleto para você lá da publicidade do hotel. Mais alguma pergunta da plateia? Por favor, seu nome e sua pergunta. Meu nome é Sabrina e eu gostaria de saber da Júlia se existe algum tipo de comportamento que ela considera inaceitável nas redes sociais e se ela já cometeu algum deslize. Olha, inaceitável, eu não vou falar inaceitável, porque cada um tem que saber o seu limite, assim, mas eu até comento muito com os meus alunos do 7º período que eu acho que, como isso hoje é muito forte no nosso cotidiano, eu acho que deveria, assim, até as escolas hoje, crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos, já deveriam ter palestras nas escolas para ensinar até que ponto eu posso ir, até que ponto isso é saudável, né? Eu me expor, eu colocar fotos. A gente sabe de muitas histórias que acontecem desde fotos vazarem na internet. Então, existe esse cuidado que eu acho que a gente tem que ter, né? Inaceitável, eu não sei, mas eu acho que algumas coisas a gente deveria evitar, né, para não sofrer mesmo consequências mais graves, depois ficar, né, sentindo esses efeitos, e isso pode ser prejudicial mesmo, né, principalmente para uma pessoa que é mais jovem, que não vai saber lidar com essas emoções depois, né, do que vem depois que foi parar lá, né? Júlia, tem essa preocupação
de fato inquestionável. Mas e se ela tornar excessiva? Porque nunca vai ter nada que vai ser bom para todo mundo. O que é bom para mim não é bom para o Vitor, o que é bom para o Vitor não é bom para mim. E eu mesmo, particularmente, penso muito o que vou postar, para não associar meu nome à empresa ou à faculdade, enfim. E às vezes eu deixo de postar muita coisa. Qual que é o parâmetro? O que é bom, o que é ruim para postar? Eu acho complicado, por exemplo, questões políticas, ideológicas, né? Você colocar, expor demais como você pensa, sempre tem o outro lado, né? E você não sabe quem está ali lendo, né? Como a Juliana falou, às vezes uma pessoa está procurando um emprego e você entra lá, você vê absurdos do que a pessoa pode apoiar e o empregador não apoia, né? Uma ideologia, um pensamento. Eu acredito que a gente tem que sempre saber dosar mais as coisas nas redes sociais. Não também se fechar. É tudo perigoso, então eu também não vou ter nada. Não é assim. Eu acho que faz parte mesmo do nosso momento hoje. A impressão que eu tenho às vezes é que a gente pegou um quebra-cabeça e jogou tudo para cima, sabe? Os meios de comunicação estavam todos ali, funcionando, todo mundo no seu devido lugar. E foi tudo desconstruído. E agora a gente está encaixando essas peças novamente, assim. Eu acho que muita coisa vai permanecer, algumas vão acabar sumindo, outras vão se transformar. Por exemplo, a gente vê muita coisa ainda mal feita, vamos dizer assim, que eu acho que vai acabar sendo mais profissionalizado. Enfim, eu acho que a gente ainda está num caminho longo assim, para seguir em relação às redes sociais. Ô Liz, a turma está muito curiosa a respeito do assunto. Posso trazer mais perguntas da plateia? Com certeza, à vontade. Fazer? Eu queria fazer para a psicóloga. Em questão de empresarial, né, na questão de visão assim, na mídia, tem um funcionário que ele é polivalente na empresa. Mas aí, de repente, uma pessoa, um gerente, uma pessoa de cargo alto, entra numa desses sites, por exemplo, no Orkut ou Facebook, alguma coisa assim, e vê lá que naquela mídia ali o funcionário é completamente diferente do profissional que ele mostra ser. Mas como outras pessoas ligadas à empresa, importantes também, vai ter acesso àquela informação, isso de alguma forma pode vir a trazer o desligamento do funcionário na empresa? É específica a sua pergunta, aconteceu com alguém conhecido? Juliana. Bom, é inegável que hoje as empresas, né, já sabem desse impacto que as redes sociais têm, a subjetividade, e é inegável, é um caminho sem volta agora a proporção que as redes sociais tomaram na nossa cultura. Com esse receio, né, de que alguém possa fazer um uso indevido dessa imagem que o funcionário postou, pode-se chegar às últimas consequências aí, até de um afastamento, enfim, né? Eu não saberia detalhar a você, do ponto de vista legal, o que estaria sujeito, né? Mas hoje é inegável mesmo que as pessoas se respaldam nisso que é apresentado, né? Por outro lado, a gente também tem que pensar que as relações de trabalho, elas têm hoje esse aprofundamento nas redes, mas a gente não pode deixar de lado a dimensão cotidiana, a dimensão do nosso trato afetivo do dia a dia. Será que não é alguma coisa que possa ser manejada numa conversa, né, numa reunião com esse funcionário? Será que a gente tem que prescindir disso, abrir mão desse contato e já tomar uma decisão totalmente arbitrária? Eu ainda apostaria, talvez, na possibilidade de uma conversa poder esclarecer alguma coisa, parar algumas arestas e não deixar, já que o funcionário seria tão bom para a empresa, não deixar somente um ponto tomar uma proporção tão grande. Mais perguntas da plateia, portanto. O Vitor foi falar que ele compra likes, está cheio de gente querendo vender curtida para ele aqui. Espere ao menos o programa acabar, gente, para fazer essa propaganda. Mais alguém para perguntar? Você? Minha pergunta é para a psicóloga, Juliana. Em relação ao WhatsApp, hoje a gente vê que é um aplicativo muito usado, bem prático, mas que é extremamente viciante. Quando surgiu a conversa de que o Facebook ia comprar o WhatsApp, por exemplo, a gente viu, houve um período que ele ficou fora do ar, não funcionava, e a gente via a galera frenética no Facebook postando que não estava funcionando. Uma loucura. Qual que é a dica que você pode dar assim, para tentar desligar um pouco disso? Porque às vezes também você está numa mesa com uma turma de amigos
E ao invés de estarem conversando entre si, eles estão ali postando no grupo, tá conversando, tá todo mundo junto, mas ao mesmo tempo cada um no seu canto. As pessoas não querem se desligar, não querem abrir mão de nada, querem ter tudo ao mesmo tempo, né? E isso é vendido, né? As pessoas, e até o grande risco até das crianças, dos jovens, elas, concordo com a Júlia, no que ela refere a uma necessidade de uma orientação, eu acredito que principalmente por parte dos pais, de tentar orientar essa criança, esse jovem, de que há todo um mercado, né, que está ali à espreita, que está se beneficiando disso aí. Com relação, né, à questão do WhatsApp, que hoje é uma febre, né, e tem o seu uso de ferramenta imprescindível, é claro, e tem o seu uso também subvertido, né, a gente vê algumas questões sendo postadas e que criam uma comoção, criam um clima, né, quando vai ver era somente um boato, mas tomou uma proporção enorme pelo WhatsApp. A popularização dele contribui para que ele seja uma ferramenta hoje muito utilizada, e esse que você chamou de vício, né? As pessoas hoje elas têm contato com muita gente pelo WhatsApp. Eu acredito que o excesso, ele ocorre em qualquer situação da vida, não somente nisso. Como todo excesso, ele precisa ser pensado, né? O excesso pode acontecer com álcool, com drogas, com uma série de situações no nosso cotidiano. O vício, como você falou, o excesso da utilização, ele precisa ser pensado particularmente, porque para aquele sujeito ali, isso está sobrando. O que está de excesso nessa relação, como seria com qualquer outro dispositivo que ele tivesse usado. Eu tenho uma saída para isso. Quando a gente sai de grupo, eu e meus amigos, quando a gente sai de muita gente, a gente tem uma coisa que é a seguinte: todo mundo coloca o telefone empilhado em cima da mesa de cabeça para baixo. O primeiro que tirar o telefone paga a conta. Então, o que acontece? Ninguém tira o telefone e a gente promove o social. E isso eu acho interessante. Durante aquele tempo em específico, a gente conversa olhando nos olhos. Então, assim, aí nada também que aí a gente encerra já é uma loucura. Sai o telefone voando para tudo quanto é lado, enfim. Mas durante aquele momento, é um momento em que a gente está conversando, é uma coisa nossa mesmo. Muito obrigada, Thales, pela presença, por terem vindo, a banda. Meninas, meninos, plateia, muito obrigada pela presença no primeiro Gente que Pensa do ano. Obrigada. Vamos de música? Vamos de música. Bora. Vamos fazer uma rocha com cerveja aí, vai. Isso. Hoje eu vou pro bar, vamos fazer um esquenta, 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 vai. Hoje eu vou pro bar, vamos fazer um esquenta, 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 vai. Vamos pro esquenta, esquenta da balada, balada sertaneja, que vai rolar cerveja. Vamos pro esquenta, esquenta da balada, balada sertaneja, que vai rolar, vem. Cerveja, 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 arrocha com cerveja, balada sertaneja, cerveja, eja, eja, cerveja, cerveja, arrocha com cerveja, vem com o Thales Maia, simbora! Fique com a gente, no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta para falar de tatuagens. E
Quem agitou o programa foi a banda Dias de Truta. Confira. E para falar sobre o assunto, a gente recebe no estúdio o tatuador Luiz Oscar de Freitas Faria. A modelo Emily Gonçalves Rios. Também no estúdio a psicóloga Maria Beatriz Versiani. Comigo também na apresentação, desculpa, o nosso amigo Velber Viana. E claro que não podia faltar o segundo período de publicidade e propaganda aqui da Faculdade Pitágoras. E também, para animar o programa, a gente recebe no estúdio a banda Dias de Truta, uma banda divinopolitana que faz muito sucesso na região. Tatuagem, um tema, para alguns polêmicos, para outros uma paixão. Veja na reportagem da Nayara Lopes, pessoas que começaram muito cedo. A flor da pele. Ozzy Osbourne, símbolo do heavy metal e vocalista da banda Black Sabbath, tinha razão quando disse que exótico hoje em dia é não ter tatuagem. Apesar do preconceito ainda existir, ele diminuiu bastante. E a cada dia que passa, a tatuagem ganha mais espaço e mais força no mercado. Igor é tatuador há 2 anos, mas ele confessa que o primeiro rabisco foi às escondidas, aos 14 anos de idade. Eu fui acompanhar um amigo meu no estúdio de tatuagem, né? Lá na minha cidade natal, Campo Belo. Aí ele cheguei lá, ele fazia na dele, eu fui encantando com aquilo ali, né? O lugar, o ambiente, né? O pessoal que estava lá, e resolvi fazer a primeira. O nome da namorada está entre os mais de 60 desenhos espalhados pelo corpo. E segundo ele, a quantidade de tatuagens ainda causa estranheza nas pessoas. Que você sai na rua, igual eu tenho 2 tatuagens no rosto, eu saio que eu entro dentro do ônibus, todo mundo, não tem uma pessoa que não olha para trás para reparar minha tatuagem. Já teve caso de eu entrar na lanchonete para comer, pessoas levantadas do lugar e sair da lanchonete com receio, né? Algum tipo de medo. Mas e quando o Igor ficar mais velho? Como ele vai lidar com isso? Ficar assim, pô, tatuado, né? A orelha caída. Geralmente quando meus clientes me perguntam isso, eu mostro sempre foto de velhinhos tatuados. Tem velhinho médico, tem policiais, né, tatuados, já velhos, já assim... Foto deles, jovens e velhos, eu sempre mostro isso para meus clientes. Cada pintura no corpo tem uma mensagem singular. E o destino do Igor não podia ser outro. Em dezembro do ano passado, ele montou o próprio estúdio. Hoje, ele desenha arte na pele dos outros. Muito mais que desenhos. Um pacto com o próprio corpo. A tatuagem para mim hoje é tudo. Eu não digo assim, se eu perder a minha profissão de tatuador, eu não faço mais nada. Como vimos na reportagem, a tatuagem para alguns começa na adolescência. O Igor, que participou dela, está aqui com a gente também, acompanhando o programa. E ele, tipo assim, gosta muito da tatuagem. E nossos entrevistados vai falar um pouquinho sobre esse assunto. A gente vai começar com o tatuador Guimba, né, mais conhecido como Guimba. Guimba, tatuagem, para você, como começar? Para quem quer fazer, né? Isso. Primeira coisa, tem que escolher um tatuador que seja um profissional, que se fizer com pessoas que não são aptas a fazer isso, vai causar transtorno durante a vida, durante um bom tempo. Pode hoje, tem cobertura, pode ser feito, remoção a laser, mas a pessoa tem que pensar bem isso, olhar material, entendeu? Ver alguns trabalhos dele primeiro para poder se tatuar, porque se a pessoa não escolher o tema legal da tatuagem, pode se dar mal com a tatuagem. Não colocar, eu recomendo não colocar nome de namorado, ou namorado, né? Namorada. Mais pai, mãe, filhos, isso é legal. Oi, Emily, e seu namorado, o Igor, que participou da reportagem, tatuou seu nome, né? Isso. Assim, como é que foi essa escolha, o porquê dela? Na verdade, foi uma surpresa, né? Tinha um mês que a gente estava junto, então, assim, eu nem sabia se ia pra frente ou não, né? Ainda bem que deu certo.
E assim, eu fico feliz, eu espero que dure, né? Já marcou o gado, né? Pra cobrir, até porque é grande e tudo mais, mas eu não aconselho ninguém fazer isso. Bom, dá pra perceber que você tem muitas tatuagens. Qual que é o estilo que você mais gosta? É o old school. Explica um pouquinho melhor. São tatuagens, são desenhos mais tradicionais, né? O contorno deles são com agulhas mais grossas e na maioria deles são cores primárias. Esse estilo é bastante procurado? O pessoal gosta. Hoje em dia tem muitas variedades de estilo, mas é um estilo que não sai de moda. Além dele, assim, o que é mais procurado, as pessoas gostam mais? Tatuar nomes, entendeu? Dragões. Caveira deu uma parada, mas ainda fazem. Borboletas, beija-flores. Hoje fazem muito fisionomia, a gente fez o nome, a pessoa faz o rosto. Eu tenho meus filhos nas costas tatuados. Quer dizer, a tatuagem vai diversificando. Com Maori, o tribal também nunca sai de moda, entendeu? Porque o tribal, nesse caso, entendeu? De a pessoa se arrepender de nome, pode fazer um tribal em si, eu faço várias, assim, entendeu? Bacana. Por aí. Maria Beatriz, que é a nossa psicóloga convidada, também tem tatuagens. Você fez a primeira aos 13 anos, né? 13 anos. Inclusive, isso me deu o maior problema ontem, porque minha filha não sabia, e eu falei com vocês no telefone, você fez com 13 anos, e aí eu tive que me explicar, né? Mas fiz com 13 anos, numa época, década de 80, nós estávamos conversando, né? No começo da tatuagem, não havia, assim, nenhuma segurança de higiene, nada disso. Eu acho que eu fui muito doida, mas fiz. Fiz. E o que você fez? Eu fiz uma rosinha no ombro, depois eu fiz uma borboletinha, aí dizia-se que não ficava só em uma, né? Então depois eu fiz um beija-flor e mais tardiamente eu fiz um símbolo do yoga nas costas, mais velha. Ô Maria Beatriz, você já contou sobre sua experiência, inclusive até gerou esse constrangimento lá ontem. Então, por que afinal as pessoas fazem tatuagem, a sua opinião profissional a respeito disso? Sim. Então, vamos pensar historicamente no que é a tatuagem, né? A origem de tatuagem é de culturas muito antigas, né? Onde a tatuagem era dada em rituais de iniciação. Então, o primeiro significado de tatuagem é um significado de pertencimento, de identificação com um determinado grupo. Isso é o que está na raiz, não é, Guimba? Sim, sim. Mas, com o passar dos anos, a tatuagem foi sendo modificada e foi sendo colocada num sentido de modismo, de moda, até de adereço do próprio corpo, né? Então, eu penso que para cada pessoa, individualmente, a tatuagem tem um significado. E nós temos que pesquisar isso com cada pessoa. Tentando assimilar essas duas vertentes, é alguma coisa relacionada à identidade, expor a identidade? Eu penso que sim. E mais do que isso, é muito interessante. Por exemplo, o adolescente ele tem uma necessidade de pertencimento muito grande, né? Então, eu penso que muitas vezes o adolescente se tatua nessa tentativa de assumir uma identidade e de ser lido através da inscrição que ele faz no próprio corpo. E a banda? Tem alguém tatuado? Temos só alguém tatuado. Acho que só vocês não têm tatuagem, né? Só nós dois que não temos. São novos ainda, os pais não deixaram. Não é verdade. E o que você tatuou? Eu tenho o primeiro símbolo da banda na perna. Tenho também uma frase em comum que eu acho que o Dudu também tem a mesma frase. Por enquanto só. Vamos ver se o Cruzeiro ganhar aí a Tríplice Coroa, posso fazer mais um. Olha, vai ganhar. Para vocês, teve algum motivo específico, ou às vezes até demonstrar algo pessoal de vocês através dela? Sim, no meu caso, alguma coisa uma época que marcou, alguma coisa que deu rumo para minha vida, assim, então achei pertinente marcar. Você também tem, né? Tem um símbolo japonês no braço que simboliza também uma época da minha vida. Eu tenho um símbolo japonês no braço que também simboliza uma época da minha vida, que na verdade esse símbolo significa Deus, que está no meu braço direito, que eu tenho minha família que é muito religiosa e tudo mais, e eu tenho meu Deus e Ele está comigo sempre. Então, eu fiz esse símbolo justamente por causa disso.
Bom, no segundo bloco, a gente conversa com a plateia, que tem dúvidas, que também deve ter alguém tatuado. E eu vou agradecer a participação da Maria Beatriz, psicóloga. Muito obrigada por ter participado. No segundo bloco, a gente vai receber um dermatologista aqui de Divinópolis, o Dr. Gerson Menezes. E agora a gente fica mais um pouquinho com a banda Dias de Truta. Aguarda a gente, daqui a pouco a gente volta. Ô meu bem, abre a janela e venha ver um lindo dia. Tudo que eu queria era falar com você. Pois se eu não disse o que eu sinto até agora, fico calado, engulo seco e a alma chora. Junto com ela dá vontade é de chorar. Tento te ver ainda hoje, não consigo. Por favor, meu bem, não faz isso comigo. Se eu errei foi na intenção de te ajudar. Se eu não olho pra ti, meu coração estranha. Sem você ele não bate, só apanha. Isso eu aprendi na porta de um bar. E nesse segundo bloco, a gente está recebendo aqui o dermatologista, o Dr. Gerson Menezes. Antes da plateia, eu quero perguntar para ele a respeito dos cuidados, né, doutor? Quem se interessa em fazer uma tatuagem, quais são os primeiros cuidados, principalmente quem vai fazer a primeira tatuagem? Eu acho o seguinte, o Guimba já, no primeiro bloco já falou sobre procurar uma pessoa experiente, eu acho que é importantíssimo, né? Ver as condições onde está sendo feita a tatuagem, às vezes chegar num lugar com as condições de higiene são muito ruins, né? Então você tem que prestar atenção nisso. Segundo, se tem autorização dos órgãos municipais para estar funcionando aquele estabelecimento, né? E as condições higiênicas gerais, né? Esterilização de material, procedência do material que está sendo utilizado, isso é tudo muito importante, né? Além do respeito à idade, né? Os menores de 18 anos, estava conversando anteriormente, hoje é 18 anos para poder, acima de 18 anos para poder estar fazendo tatuagem por conta própria, menores de 18 anos só com autorização dos pais, né? Então, isso é o básico para estar evitando problemas. Até porque existem riscos. Na verdade, tatuar o corpo não é brincadeira. Quais são os riscos de se fazer a tatuagem de maneira inadequada? Vamos pensar primeiro assim, nas questões de asepsia, de higiene, esterilização de material. Os primeiros riscos seriam de infecção, né? Você tem uma infecção que pode ser bacteriana, que pode ser virótica, a transmissão de doenças, às vezes até graves, né, como o HIV, o vírus da AIDS, e o da hepatite B, que é altamente transmissível através de agulha, né? Então, assim, as condições de esterilização de material é extremamente importante, né? Fora a questão de infecções, eu esqueci de falar, tuberculose, né, hanseníase, qualquer tipo de infecção onde tem um micro-organismo, você pode estar transmitindo através da agulha que não foi devidamente esterilizada ou ninguém hoje reutiliza, né, até jogado fora. Fora as infecções, você tem as reações alérgicas aos pigmentos, né, usados. Então, se a pessoa tiver uma sensibilidade muito grande ao pigmento, ela pode estar desenvolvendo uma dermatite, um eczema por aquele pigmento e que às vezes é difícil de tratar, porque o pigmento já foi colocado lá dentro, como é que você tira ele, né? A opção seria fazer o laser. Às vezes até piora o quadro, porque quando você tenta quebrar o pigmento, você está espalhando mais a substância que desencadeou a reação alérgica. Então, assim, pegar um histórico, se o paciente for um paciente muito alérgico, eu acho que tem que pensar se vale a pena ser feito ou não, né? Além das reações alérgicas que pode acontecer com o pigmento que foi colocado, você tem também as reações fotoalérgicas. O que é isso? A pessoa vai lá, faz a tatuagem, depois expõe ao sol. Ela não é alérgica ao material, mas a exposição ao sol desencadeia uma reação alérgica localizada naquele ponto, né? Então, assim, os profissionais devem pegar essa história mais com cuidado, porque tem pacientes que têm um histórico maior familiar ou próprio de ser mais sensível a várias coisas. Guimba, e o processo, né, de higienização mesmo? Como é que funciona? Isso também, durante, por exemplo, a pessoa vai lá, quer fazer uma tatuagem.
Na hora de fazer, você mostra que tá tudo direitinho, tudo dentro dos procedimentos? Assim, a gente abre o material tudo para ver as biqueiras descartadas, agulhas, recipiente da tinta, a tinta que sobrou ali é descartada, embola, porque acabou, joga tudo fora na frente da pessoa. Tira antes, mostra, abre o lacre na hora, e quando fazer, embola, joga no lixo hospitalar. Em caso, se a pessoa tiver alguma dúvida, o profissional também orienta como funciona todo esse processo? A gente orienta e mostra para ele como que é feito o processo. Né? Bacana. Emily, você começou a fazer tatuagem com 17 anos e já coleciona aí cerca de 29, né? Como é que foi todas essas tatuagens? Eu comecei com uma bem pequenininha, né? Ela é pequenininha mesmo, uma por aqui. Aí foi só aumentando o tamanho, né? Eu fui preso do ombro, aí eu fui fazendo cada vez uma maior que a outra e eu pretendo fechar o corpo todo ainda. Todo o corpo? Todo. E teve alguma tatuagem que doeu mais ou que você gosta mais? Não, a da barriga, eu confesso que semana passada eu sofri. Foi a última? Foi a penúltima. A última foi a O que você tatuou? Eu tatuei abençoada. Haverá uma próxima tatuagem? Claro. Já pretende fazer? Já tem uma ideia de qual será a próxima tatuagem? Já. Conta pra gente. Eu quero fazer um globo aqui do lado de cada perna, com uma borboleta em cima e umas flores. E seus pais, o que acha? No início, minha mãe não gostava muito, não. A minha família toda não é muito a favor de tatuagem, mas agora eles aceitam. Não é que eles gostam, mas eles se respeitam. Bom, e a plateia? Alguém tatuado? Alguém querendo fazer alguma pergunta, Velber? Eu tô curiosíssimo para saber se alguém na plateia tem tatuagem. Eu já vi, não adianta esconder não. Já vi que você tem uma tatuagem aí. Quem mais tem tatuagem além dele? Deixa eu entrevistar ele primeiro. Qual que é essa sua tatuagem? Minha tatuagem é um Maori, só que ela tá meio verde, né? Eu tenho uma pergunta pro Guimba, né? E aí? Tá meio verde a tatuagem dele, como ele mesmo definiu. E aí? Recolore? Como é que funciona esse processo aí para reconstituir a tatuagem? Não, hoje em dia, se a tinta que ele fez, que foi usada, se foi a tinta própria, mas assim, depende do doutor Jess falou mesmo, não teve cuidado com o sol, queimou a pele, a tinta deu uma clareada, ela tem jeito de você jogar uma outra tinta por cima, um outro desenho, reconstituir o mesmo desenho, ou fazer um outro por cima, tampando, a pessoa fica satisfeita com ele. Você tem alguma outra tatuagem além dessa? Eu tenho uma caveira aqui na perna, só que não dá pra subir pra calça não. E por que você fez essas duas tatuagens? Porque eu achei massa, não tem motivo específico não. Só design mesmo, estilo, nada mais que isso. Só estilo. Ele disse que fez outra tatuagem na perna de uma caveira. E tem outra pessoa que tem mais alguma tatuagem? O engraçado é que você parece que você tem. Por que você está fazendo sinal negativo aí? Parece que você tem um pouco. É engraçado, né, Flávia? Antes era a turma de jornalismo que era muito séria, não tinha nada. Agora mudou, né? A turma de publicidade que não tem tatuagem. E perguntas vocês têm? Aí, tá vendo? Mudou. Os jornalistas perguntavam, agora são os publicitários que perguntam. Qual é a sua pergunta? Seu nome e sua pergunta? Meu nome é Juan, gostaria de tirar uma dúvida com o Guimba e o Dr. Jess. Já vi várias notícias na internet que pessoas que têm queloide não podem fazer tatuagem. Só que minha irmã, ela tem queloide, já fez tatuagem e não deu nada. E eu também tenho uma vontade de fazer tatuagem. Eu queria saber se eu posso fazer ou não. Existe, como tem um histórico familiar, você tem uma grande chance de qualquer estímulo com agulha ou corte, você pode desenvolver um queloide. Determinados locais são mais propícios. Exemplo, região torácica, região de ombro, tá? Região onde você tem tração, onde você tem movimento, você tem uma chance maior. É igual um corte, né? A pessoa vai fazer uma cirurgia, ela tem um histórico de queloide, ela quer fazer uma cirurgia estética. Na região do ombro, vai tirar uma pinta só por estética, não tira, já tem tendência, a chance é muito grande, entendeu? Ela deu sorte, se ela tem tatuagem, não ter, às vezes a localização que ela fez a tatuagem não era uma região muito propícia. E o queloide dela já era uma região mais predisposta a ter queloide. Mas chance de ter, você tem. E a tatuagem dela é colorida? Sim. Então ela deu sorte mesmo, porque eu te falando. Aqui perto da lombar estreita, não deu nada. Porque assim... E ela tem a marca da cirurgia também cesariana que ela fez, que a minha sobrinha foi cesariana. Não deu queloide nenhuma lá. Mas o queloide dela é onde? O queloide dela é onde? O queloide dela que ela teve foi no joelho, que ela machucou. Pois é, região de movimento. Essa região aqui não fica quieta. Quem já tem a tendência a queloide, o movimento mesmo,
atração já desencadeia, entendeu? Então, a respeito da questão da orelha, deu relógio na minha orelha. Aí não é movimento, aí você tem uma predisposição muito grande. O próprio estímulo, o trauma da região desencadeou a tatuagem na região da orelha. Tá? Doutor, é importante que quem vai fazer tatuagem explique sobre essas impossibilidades mesmo de fazer, até para que o tatuador possa, né, orientar, porque às vezes a pessoa chega, eu quero fazer e não fala que tem qual determinado problema. Lógico, né? Isso que vai facilitar para o Guima e para os tatuadores aí, né? Para não ter problema. Porque ele não vai saber se você tem histórico familiar, né? Apesar, assim, às vezes ele até pergunta e tudo, mas a pessoa tem que expor, né, o histórico familiar e tudo para ver se tem uma predisposição à queloide. Para quem tem muito medo, por exemplo, de fazer e toma a decisão de fazer, tem algum exame, alguma coisa que pode ser feito para a pessoa poder fazer assim com mais segurança a tatuagem? Não existe esse tipo de exame, não. Inclusive, às vezes, igual o processo alérgico também, a pessoa às vezes também não tem um histórico e vai desenvolver aquele pigmento específico que usou ali na tatuagem. Então, é um risco mesmo que a pessoa vai ter que correr. Bacana. Gente, aqui na plateia a gente está com um professor também da faculdade, Marquinhos, né, que no intervalo falou que queria fazer uma pergunta, né, Marquinhos? Vamos ao Marquinhos, portanto. Faça a pergunta. Tudo bem? Marquinhos Parreiros, dou aula para essa plateia ótima que está aqui. E eu queria, assim, eu vejo e a gente percebe com o passar do tempo, houveram mudanças, né? Houve mudanças tanto na percepção quanto nos comportamentos das pessoas. E que antigamente existia um preconceito muito grande com quem era tatuado e até uma visão de dificuldade em conseguir emprego, de inserir em determinados grupos. E eu acho que com essas mudanças isso diminuiu. Vocês, não é nenhuma pergunta, né? Eu queria comentários assim, do que vocês acham hoje, atualmente, o que vocês acreditam que aconteceu, né? Quais os motivos dessas mudanças? E ainda existe esse preconceito, essa dificuldade de inserção em determinados grupos de quem tem tatuagens. Olha, a tatuagem, quando eu comecei há 38 anos atrás, era foda, velho. Quem tinha tatuagem, entendeu? Não valia nada. Mulher, então, o nome mais baixo é aquele começado com P. O mais baixo que ganhava. Hoje em dia mudou totalmente o contrário. As mulheres fazem mais tatuagem do que o homem. Lá no meu estúdio, assim, vai muitos homens. Assim, a maioria hoje, eu fiz 3, 2 mulheres e um homem. Hoje, quer dizer, cada dia mais a mulher tá passando à frente de uma coisa que ela era, tipo assim, o pessoal batia mesmo em cima desse negócio. Homem, então, não valia nada também. Era a mesma coisa. Agora, com o tempo, foi passando, foi mudando as perspectivas de pensamento do pessoal. E, tipo assim, na minha casa, eu tatuava no fundo. A minha mãe, vai ser um dia que a polícia vai chegar aqui e vai te prender. Você não pode fazer isso. Eu só tinha 10 anos isso. Vai te prender, que não sei o que lá mais. Eu falei, não, mãe, não é assim não, eu gosto, eu não estou roubando, eu não estou matando, fazendo a coisa, não, tá. Fora os buléu que eu tomava na orelha dos pais dos meus amigos, né? Eu fazia neles. Aí foi só crescendo 15. Aqui, hoje em dia, até aqui na faculdade, tem talvez, acho que vocês não conhecem, não, o Dr. Caliço, né? Pouco, né? Ele tem tatuagem, hoje mesmo ele fez uma comigo, entendeu? Tipo assim, acabou para mim, em vista do que era antes, acho que se tem de preconceito, 2, 3%, quer dizer, mínimo, em vista do que era antes. Você tem essa percepção, doutor? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu pego o paciente no consultório, porque eu trabalho com remoção também, né, de tatuagem. Ainda existe um preconceito, eu acho grande, tem que melhorar muito ainda, né? Às vezes, a pessoa vai fazer um concurso para soldado da Polícia Militar, eles não aceitam, a gente tem que estar tirando a tatuagem, depois que está lá dentro da corporação, não tem problema, mas antes eles não admitem. Eu já peguei... Mais em lugar visível. Lugar visível. Eu já peguei paciente querendo tirar tatuagem porque ela passou numa prova para trabalhar na TAM como aeromoça. Então ela tinha uma tatuagem, foi uma batalha para conseguir diminuir essa tatuagem dela, de fazer relatório também para a TAM, explicando que ela estava em remoção. Quer dizer,
Ainda existe esse preconceito. Algumas profissões são vistas ainda, se a pessoa tem tatuagem, fica um caráter assim meio que de pessoa marginal, tem essa visão ainda em determinadas áreas. Eu acho que isso ainda tem que caminhar muito mais ainda para melhorar. Eu estou falando assim por causa do tempo. Que quando do seu tempo. Até hoje, em relação à sua época, já melhorou demais, sem dúvida. Demais, 100%. Emily, você já teve dificuldade de encontrar trabalho ou em alguma outra função da sua vida, assim, devido às tatuagens? Não, até então não, mas eu vejo assim que às vezes quando eu ando na rua tem muita gente que olha com admiração, mas tem muita gente que já olha tipo com preconceito, não fica perto, às vezes, né, tem receio e tudo mais, mas acho que é loucona, né? Só tem isso. Bacana, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a banda. Formada em 2006, como é que foi esse processo? Bom, a gente já tinha os projetos musicais, assim, na época de escola. Aí, à medida que o vestibular foi chegando e cada um foi indo para o lado, a gente encontrou algumas bandas assim, ele já tinha uma banda dele, eu já tinha uma com o Tomate, o Dudu tinha outra. A gente sempre gostou de escrever música própria. A gente resolveu participar de um festival, de um concurso. Aí a gente foi fazendo música nova e soltando na internet e acabou tendo uma resposta boa, assim, e o pessoal pedia mais músicas. Então, aquelas gravações caseiras, assim, a gente já partiu para uma gravação de estúdio mais bem feita. E à medida que a gente ia soltando trabalho novo, ia tendo uma resposta boa e foi virando um ciclo. E estamos aí até hoje. Muita experiência na bagagem aí, vários CDs, DVD, né? A gente vai pro 5º disco próprio. A gente vai pro 5º disco. Pra gente é bom demais, porque a gente é uma banda independente, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, quando a gente consegue chegar em festivais grandes, assim, como a gente já tocou, dividindo palco com bandas já consagradas, a gente se sente assim privilegiado por ter conseguido quebrar algumas barreiras e conseguido chegar cada vez mais. E são todas músicas autorais, inclusive algumas letras viraram tatuagem. Olha que bacana. A gente sempre recebe na internet, às vezes tatuam a logomarca da banda, que é a trutinha. Frases frases tem muito. Músicas também tem muito. Tem alguma música assim que... essa música, Dias de Truta, que mais conhece, que mais... na verdade, o que deixou a banda reconhecida assim, aqui na região. Qual foi? Eu acho que foi Na Porta de um Bar, né? Acho que a gente ainda não fez um show até hoje sem tocar ela, que o pessoal sempre pede. Mas tem Flor Amarela, assim, à medida que os anos foram passando, outras músicas também foram caindo no agrado do pessoal que acompanha a banda. Então, mas acho que Na Porta de um Bar foi o best-seller do Dias de Truta. Bacana. Eu era um pinguim, no gelo eu nasci, sem muitos amores, eu não resisti, eu decidi fugir de casa, minha família agora jura que eu surtei, que essa vida caretaça me esconde alguma coisa diferente que eu não sei. Tava sem norte, abusando da sorte, só que agora vivendo bem. Eu já fiz uma tatuagem, já aprendi a tocar Raul no violão, eu já curti cada viagem. A minha banda tá tocando, é de montão. A gente toca Stones, Janis Joplin, Grand Funk, Jethro Tull e o Taj Mahal. Qualquer lugar que eu for, eu levo a paz e o amor, também o bom e o velho rock and roll. Valeu! O programa de hoje fica por aqui. Domingo que vem tem muito mais. Obrigado pela companhia de sempre.